Oi, gente, boa noite. Gente, como o tema do vídeo de hoje é bastante delicado, a gente achou por bem dosar um pouco no humor, então não é aquele vídeo que você vai dar tantas gargalhadas, ele é mais de cunho didático. E assim, ele é mais voltado para crianças ou pessoas que têm um pouco interesse em política, pois a gente tentou explicar da forma mais simples possível. Quero aproveitar para pedir para quem não foi inscrito no canal que se inscreva, não esqueçam do like, que é muito importante. Se gostar do vídeo, compartilha e se puder dar aquela forcinha ao canal, a gente agradece demais, demais. A gente vai deixar o Pix aqui na tela e sem mais delongas, vamos pro vídeo. Senhores, para essa última parte da palestra eu gostaria de convidar a Dona Ana para poder apresentar. Uma salva de palmas para a Dona Ana, essa mulher guerreira que muito tem nos ajudado na nossa luta para retornarmos com os nossos esquemas. Obrigada, gente, muito obrigada. Eu mesmo até nojo de vocês, bando de urubu. Bom, Dona Ana, fique à vontade, o palco é seu. Obrigada, chefe. Bom, pessoal, por ordem do nosso chefe, Molusco, considerando que muitos presentes aqui são comunistas e os que não são têm simpatia com o comunismo, e considerando também que é uma ideologia pela qual o nosso chefe Molusco tem muito apreço, eu vou falar um pouquinho sobre o comunismo, vou fazer algumas comparações com o nazismo, que é um tema que está muito em alta esses dias, e um grande questionamento que as pessoas fazem é por que o nazismo é considerado crime se o comunismo não é. Então eu gostaria de perguntar aos senhores se tem alguém aqui que discorda da criminalização do nazismo, ou seja, que acha que o nazismo não deveria ser crime. É só o catacoquinho? Vocês dois aí do lado parece que quiseram levantar a mão. Não, eu tava só coçando minha cabeça. Certo, então só o catacoquinho mesmo, né? O senhor poderia explicar isso pra gente? Bom, para mim o nazismo é uma ideologia normal que deve ser estudada, debatida, discutida e vida que segue. Certo, só frisando, gente, que eu não vou aqui explicar o que é o comunismo e o que é o nazismo. A questão principal é a gente chegar à resposta da pergunta por que o nazismo é considerado crime e o comunismo não é. Então aqui a gente tem um gráfico mostrando a grosso modo mais ou menos como que funcionava o nazismo. Eu vou tentar ser bem simples que é para todo mundo entender. Vale lembrar que o nazismo partia do princípio que existia um modelo ideal de ser humano, que era considerado uma raça superior. Então a gente pode observar aqui no canto direito que o Estado era máximo, era totalitário. Enquanto a tal raça pura que eles acreditavam que existia, que eram os germânicos, também tinha muito direito, poder e influência. Da direita para a esquerda a gente observa que qualquer outro tipo de ser humano não tinha direito a nada, porque não se enquadrava no modelo alemão. Então todo esse grupo de pessoas consideradas como inferiores foram perdendo seus direitos um a um. E isso não foi do dia para a noite, gente, isso levou tempo. Então, aos poucos, o Estado foi tirando o direito deles. É tipo, mais ou menos igual vocês estão fazendo com os não imunizados, exigindo passaporte sanitário, exigindo que seja imunizado para poder trabalhar, exigindo que seja imunizado para poder se matricular em escola. Começa desse jeito. É tipo como se os não imunizados também fossem seres inferiores. Então, continuando. Eles começaram só sendo excluídos do serviço público, depois, aos poucos, foram sendo separados da sociedade, agrupados em guetos, depois foram para campos de concentração. E nesses campos de concentração aconteceram crimes perversos que a gente não pode nem falar o nome, senão a plataforma derruba nosso vídeo. Então, resumindo, você pega todos esses crimes perversos, bate tudo no liquidificador e aí você tem o nazismo. Então, se a gente tem uma pessoa aqui entre a gente que acha que o nazismo não deveria ser crime, é a mesma coisa que ela banalizar isso aqui tudo, achar que isso aqui tudo é normal e que não deveria ser crime. Então, assim, a pessoa achar que o nazismo não deveria ser crime é de uma falta de sensibilidade tão grande com as vítimas desses crimes que eu vou te contar. A nossa sorte é que nós estamos só entre a gente aqui, porque se isso fosse dito publicamente, com certeza o deputado teria que renunciar ao cargo. Então, resumindo, o nazismo na prática é o que vocês estão vendo aqui nesse gráfico. Agora vamos para o comunismo. Então, gente, se o nazismo já é ruim, o comunismo consegue ser pior ainda. Porque no nazismo vocês observaram que pelo menos ainda tinha uma raça considerada superior que tinha direito às coisas. No comunismo ninguém tem direito a nada. Tudo é do Estado. Os outros, todo mundo que se lasque. Então fica a pergunta no ar, gente. Por que o nazismo é considerado crime se o comunismo, que é pior ainda, não é? Mas não se engane, gente. Tem vários lugares do mundo que o comunismo é sim considerado prática criminosa. Como, por exemplo, em vários países do leste europeu. Dos regimes comunistas, gente, eu gostaria de destacar dois, que é o comunismo do Stalin, o stalinismo, e o comunismo de Mao Tse-tung. Gente, os dois regimes foram um verdadeiro massacre, mas com certeza o de Mao Tse-tung conseguiu ser pior. Infelizmente, meu tempo aqui é muito curto para falar tudo de ruim que Stalin e Mao Tse-tung fizeram. O Stalin simplesmente mandava matar todo mundo que se opusesse a ele, não importa se fosse de alto escalão, se fosse general, almirante, o que fosse. O número de pessoas que morreram durante a ditadura stalinista é mais ou menos na base de uns 40 milhões. Então, assim, resumindo, Stalin deixava vivo só aqueles que concordavam com ele. Já o Mao Tse-tung também não foi muito diferente. Qualquer pessoa que se opusesse a ele, ou era calado, ou era censurado, ou eliminado. Que é mais ou menos como o Molusco quer fazer se ele ganhar, né? Ele já falou que vai calar ou censurar todo mundo que se opuser a ele.
Aliás, o Molusco elogia bastante o Mao Tse Tung. Enfim, continuando. O Mao Tse Tung ele era tão ruim que ele confiscou tudo. Tudo que era da população ele confiscou, desde as menores propriedades às maiores, indústrias, plantações, fazendas, enfim, tudo. Tudo passou a ser propriedade do Estado. Os chineses simplesmente perderam tudo. Inclusive, até mesmo o alimento que as pessoas produziam era propriedade do Estado. Esse alimento, parte dele era exportado e a outra pequena parte era devolvida para a população. Ou seja, o povo só tinha o direito de comer uma pequena parte do alimento que eles mesmos produziam. Isso sem falar que Mao Tse Tung estabeleceu metas de trabalho e de produção que eram praticamente inatingíveis, eram coisas desumanas. Então, quem não atingisse as metas, não recebia. Se não recebia, não comia. Se não comia, passava fome. E se passava fome, não tinha mais força para trabalhar, muito menos para atingir as metas. Então, nesse ciclo, milhões e milhões de pessoas morreram de fome. Então, durante a ditadura de Mao Tse Tung, aproximadamente 75 milhões de pessoas morreram, somando conflitos com o governo, somando as pessoas que morreram de fome, somando as condenações, enfim, somando tudo, dá mais ou menos 75 milhões de pessoas, ou até mais. Agora, existe uma característica em comum entre o nazismo, o stalinismo e o comunismo de Mao Tse Tung. Alguém aqui sabe dizer que característica era essa? É que os três utilizavam praticamente a mesma desculpa. E qual era a desculpa? É que era tudo pro bem da população. Exatamente. A desculpa dos ditadores é sempre essa, que é pro bem do povo. Então aqui a gente encerra a nossa palestra, pessoal. Gostaria de agradecer a todos. Muito obrigada e tenham todos um bom fim de semana. Oi, Luciano. Opa, dona Ana, boa noite. Eu tô ligando só pra saber se você pode visitar a dona Raimunda neste fim de semana. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that.